Caros irmãos e irmãs, celebrando o 16º domingo do tempo comum, e o Salmo 114 nos ajuda mediante um questionamento e ao mesmo tempo nos ajuda a refletirmos quem é merecedor do céu, quem é merecedor de habitar na casa de Deus. Senhor, quem morará em vossa casa? Uma vez que a casa de Deus, o céu, é para todos, mas nós sabemos que o nosso livre-arbítrio, as nossas próprias atitudes e, por vezes, o mau testemunho pode nos afastar desta herança garantida por Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o salmista, ele apresenta algumas condições que de fato precisam ser analisadas por nós, corrigidas por nós, para que mereçamos não somente habitar, mas permanecer no coração de Deus. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. O próprio Salmo em si já fala por si só, e cada um de nós somos convidados a trazer para a nossa realidade de vida cotidiana, uma vez que o céu é a meta e o tempo de vida nesta terra é um tempo de graça, é um kairos, porque Deus permanece constante conosco. Mais adiante, o Salmo nos indica que nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. E o questionamento: Senhor, quem morará em vossa casa? E para finalizar, diz: não empreste o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O que é preocupante, amados irmãos e irmãs, por pertencermos à família de Deus, a este contexto eclesial, a igreja propriamente dita, corpo místico de Cristo, e nós, na condição de membros, termos que perguntar: Senhor, quem morará em vossa casa? É como alguém que vive dentro do contexto familiar e que pergunta ao pai se pode entrar na sua casa, uma vez pertencente àquele membro, enquanto membro da família. E nós sabemos que a terra prometida, a Jerusalém celeste, ela precisa ser conquistada por nós. Foi conquistada por Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma conquista diária em que nós, filhos de Deus, cristãos, necessitamos, porque o mal existe constantemente, nos leva a caminhos que por vezes não nos direciona ao coração de Deus. Mas qual é o segredo para habitar na casa de Deus, para habitar no coração de Deus? E nós ouvíamos no Santo Evangelho estas duas realidades destas irmãs, Marta e Maria, e a fofoca em que Marta diz para Jesus, ao chegar na sua casa, ela não quis chamar sua irmã de preguiçosa, mas de uma maneira muito gentil, diz para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Coitada de Marta.
Mas depois, a atitude da sua irmã, Maria, atitude de oração, de estar aos pés de Jesus, e cuja resposta de Jesus nos ajuda também a uma reflexão importante para a nossa vida. Primeiro, a advertência que Jesus faz enquanto a agitação, a preocupação de Marta. Não que os afazeres realizados por Marta, o cuidado da hospitalidade para acolher bem o visitante, e naquele dia especial, o próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo, não fosse, digamos, importante por parte de Marta. Mas, muito mais do que o serviço, a nossa atitude de oração, ela precisa sobressair na nossa vida. Não é para sermos relaxados. Agora só quero rezar, só quero meditar, ficar na contemplação. Se tu tens tempo para isso, amém, louvado seja Deus. Mas a oração, ela nos capacita, ela nos prepara, ela nos ajuda a bem servirmos. A atitude de Marta, o que podemos encontrar de erro na mesma, é a sua preocupação excessiva. Por que cuidar da casa, cuidar daquilo que é nosso, das nossas responsabilidades, é importante. Você na condição de dona do lar, se você passa o dia rezando, não se preocupa com os afazeres da casa, você vai ter problema com seu esposo. Ah, mas eu estava rezando. Mas pode esquecer que o corpo também se alimenta, as obrigações precisam serem correspondidas constantemente. Mas a atitude melhor é de estarmos com o nosso coração voltados para Deus, com os nossos joelhos dobrados e também a nossa vida, a nossa existência diante daquele que é o nosso Salvador, sem deixarmos de praticar os nossos afazeres com responsabilidade, com zelo, com compromisso. Trazendo para a nossa realidade e fazendo comparações, quais destas atitudes se encaixam na minha vida pessoal, no meu dia a dia? Eu vivo o equilíbrio da responsabilidade, do zelo, do cuidado para com as coisas de Deus, para aquilo que me circunda enquanto vocação. Será se a minha atitude cristã é uma atitude orante, de alguém que não se descuida da vida de oração, que tudo o que realiza em nome de Deus, mediante a sua graça? Será se sou merecedor desta habitação? E nós vamos observar que não temos mérito algum, a não ser pela graça, pela misericórdia de Deus, que nos fez filhos, e filhos muito amados. Somos sim merecedores do céu. Um preço altíssimo foi pago por minha causa, por sua causa, para que tu permanecesses no coração de Deus, na presença de Deus, em atitude de oração, porém, vivendo os teus compromissos, com amor, com responsabilidade, com zelo, com cuidado. Mas é necessário que vivamos o equilíbrio. Nada por excesso, mas na medida em que o nosso coração de fato necessita, a nossa vida necessita deste equilíbrio, da oração, do serviço, do trabalho.
E quando nós, amados irmãos e irmãs, não de maneira excessiva, nos preocupando com a hospitalidade, e é necessário que entendamos este espaço de hospedagem, não simplesmente físico, enquanto estrutura, uma casa, um edifício, mas no nosso coração, que às vezes encontramos barreira para hospedar o outro, o nosso próximo, o nosso irmão, para termos atitude de bons samaritanos. Talvez imaginemos, Padre, como é difícil hospedar o meu irmão no meu coração. E mais ainda, fazer com que ele permaneça. Uma conversa rápida, uma saudação, isto é fácil. Mas trazê-lo para a nossa vida, na consciência de que o outro me pertence, que precisa de mim, que por mais que a salvação ela seja individual, mas ela perpassa também por este mistério de comunhão, de unidade, de entrega, de serviço, de doação. Aí sim, Senhor, quem morará em vossa casa? Se eu costumo fazer isto, se eu tenho facilidade ou encontro dificuldade, pedirmos ao Senhor, por excelência, hospedá-lo neste templo, nesta casa, nesta morada que somos. E ficar aos pés, em atitude de oração, mas sem nos desprendermos dos nossos compromissos, da nossa vocação, do chamado, da pertença, da entrega, do nosso amor, doação a Deus e ao seu reino. A atitude de Abraão também, em hospedar aqueles anjos de Deus que vieram visitá-lo, foi tão abençoada que Deus promete e vai cumpri-lo com que a sua esposa, que era estéril, Sara, dê à luz um filho. Ou seja, a hospitalidade, ela é fecunda. E repito, entendamos muito mais do que uma realidade física, mas humana e espiritual. Quando o nosso coração se abre para acolher o outro, ao próximo, e principalmente aqueles que por vezes temos dificuldades, é onde o nosso amor é mais genuíno, porque passa pelo mistério da cruz, da atitude do próprio Cristo que diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas não posso esquecer que também é meu irmão. Somos filhos de um único Criador. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que em atitude de oração realizemos a obra da salvação, a continuidade deste projeto de Deus, deste Deus amor, hospedando em nossa vida Deus por excelência e aos nossos irmãos e irmãs, sem jamais esquecermos do questionamento do Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? E pedirmos a misericórdia de Deus, para que mereçamos habitar e permanecermos para sempre no coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.